Bom, gente, vamos começar então? Então, para quem não me conhece, meu nome é Josué, sou professor da Tia Marlene já há bastante tempo. Hoje a gente vai fazer uma aula sobre licores, então espero que você goste. Receita simples, prática de vocês trabalharem aí em casa. Dá para vocês guardarem por bastante tempo, tá bom? Então, o ideal é até deixar 24 horas para ficar gostosinho, para poder beber. Então já é uma ideia também para fazer hoje ou no máximo amanhã para você beber ou presentear pro Dia dos Pais, tá bom? Então uma receitinha muito simples. Lembrando que a live vai ficar salva e assim que acabar eu vou postar para vocês o passo a passo da receita com todos os ingredientes para você, tá bom? Então hoje a gente está na Tia Marlene. Então Tia Marlene fica localizada na região do Butantã, na Martinho Claro, número 730, isso. Para você que quer comprar todo o produto, todo o material que a gente vai trabalhar hoje, a maioria dos produtos você encontra na Tia Marlene. Dá pra você ligar lá, manda um WhatsApp pro pessoal, que o pessoal atende, as meninas vão atender você super bem, então dá pra você comprar o material lá, tá bom? Então, fiquem aí na live. A Verbena falou que quer aprender a fazer limoncello. Eu vou fazer uma breve introdução e aí você já vai entender que vai conseguir fazer qualquer sabor de licor, tá bom? Então, a Suzy, um beijo, Su. Vamos começar então, gente? Então, vou deixar aqui de ladinho a minha plaquinha da Tia Marlene. E aí, vamos lá, vamos conversar um pouquinho. Então, licor, gente. Licor não é difícil de fazer. Licor sempre vai ser uma base licorosa, uma base açucarada. Então, não é só você bater a fruta com a cachaça, com álcool, com a vodka, que não é só isso, tá bom? Um beijo, Ni, saudade de você. Então, a base do nosso licor sempre vai ser uma calda. E aí a gente vai acrescentar alguma bebida, tá bom? No modelo original, quando você vai fazer bebidas licorosas de frutas, o ideal é você fazer em 3 etapas. A primeira etapa é você macerar a fruta com a bebida, ou seja, pode ser álcool de cereais, pode ser cachaça, pode ser vodka. São bebidas que têm um teor alcoólico maior, porém não tem um retrogosto, não vai deixar um gosto acima da fruta ou acima do sabor que você quer desejar, tá bom? Então é por isso que a gente recomenda sempre utilizar ou cachaça ou vodka de boa qualidade, ou se não, se você quer um sabor mais neutro, um sabor mais límpido, acrescentar álcool de cereais. Hoje o álcool de cereais não é difícil de encontrar, você vai encontrar em farmácias, pela internet você encontra e não é um produto caro, tá bom? Então, só o único problema do álcool de cereais é que você tem que deixar macerando o licor já pronto pelo menos 20 a 30 dias, porque ele é muito forte. Já a cachaça, a vodka, por exemplo, você consegue já consumir no outro dia, por exemplo, tá bom? Vai do seu paladar nesse caso. Então, a primeira etapa do nosso licor tradicional é você fazer esse macerado de frutas. Então você vai pegar ou a casca do limão siciliano, ou o morango, ou a jabuticaba, a cereja, a laranja, o abacaxi, o gengibre, o anis, o que você quiser trabalhar com sabor. Você vai ter o licor da fruta, da especiaria que você quer. Você vai deixar macerando no álcool de cereais, cachaça ou vodka por 7 dias. Então deixa lá bonitinho. Aqui eu até vou fazer um exemplo para vocês. Então faz de conta que aqui eu vou fazer hoje eu vou fazer um licor de morango, mas se eu quisesse fazer um licor de morango cristalino, sem ser cremoso, sem ser nada. Então eu deixaria, por exemplo, o morango macerando na cachaça, na vodka, no álcool de cereais por 7 dias. Posso amassar bem bonitinho e depois acrescentar a bebida alcoólica e deixar por 7 dias. Passou 7 dias, você vai peneirar, você vai fazer a calda, que eu vou explicar para vocês já já. Vou agregar essa calda nesse filtrado de frutas e deixar macerar por mais 7 dias. Aí ele está pronto para o consumo. Então o licor é chatinho, entre aspas, de fazer, mas dá certo, dá para você trabalhar aí no dia a dia. Inclusive já pensando
pro final do ano, né? Então eu posso fazer de laranja, de limão, acrescentando as cascas, né, de frutas, por exemplo, a casca da laranja, a casca do limão, e fazer um pseudo limoncello, um pseudo control, por exemplo, tá bom? Gente, dúvidas neste momento, por favor, pergunte. Para quem está com dúvida, pode perguntar neste momento. Bom, não chegou nenhuma pergunta, então vamos continuar. Se tiver pergunta, pode perguntar aqui, tá bom, gente? Então fiquem à vontade. Relação à calda. Então, fizemos lá a primeira etapa da nossa infusão, né, de bebida com a fruta. 7 dias, acrescenta a calda. O que que é essa calda? Então, eu já fiz a calda, que é muito, 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 muito difícil. Vamos parar um pouquinho rapidinho. A Nícia perguntou, se for de anis, é só colocar a estrela? Isso mesmo, Ni. Pode colocar só a estrelinha, né, o anis estreladinho. E aí vai depender. Se você deixar, por exemplo, 7 dias, pode ser que ele fique escuro, tá? Pode ser. Então, provavelmente, eles na indústria, eles passam por um filtro para não ter cor, né? Porque o licor de anis é sempre ou é azulzinho, ou é uma cor clarinha, ou ele é límpido, né? Ele é transparente. Então, pode ser que aconteça isso, tá? Eu fiz já com cereja e ele fica com a cor da cereja, aquela cor roxa da cereja, tá? Então, pode ser que ele agregue cor de anis, tá bom? Como é uma especiaria, mas faz o teste fazendo um favor, que é só você colocar a estrela, tá? Aí vai depender da quantidade. Por exemplo, se eu quero fazer uma quantidade grande, eu ponho bastante. Ou se eu quero um sabor mais forte, mais intenso, eu ponho mais estrelinhas, né? Mais anis estrelado. Se você quer um sabor mais leve, você põe um pouquinho. Como ele vai macerar, ele vai absorver mais aroma, tá bom? E mais sabor. Então, crianças, voltando aqui para nossa calda. Aqui eu só fervi água e açúcar, que eu acho que é uma coisa mais simples do mundo. Por isso que eu nem paro para fazer essa parte na live, pra gente não perder tempo, tá bom? Então aqui eu levei açúcar e água, mas qual que é a proporção? Vai depender muito de como você quer o licor. Eu particularmente não gosto de licor doce. Eu gosto de fazer a proporção de 1 para meio. O que que é 1 para meio? Uma parte de água para meia parte de açúcar. Então eu uso 200 gramas de água ou 200 ml de água para 100 gramas de açúcar. Levo para ferver até ficar essa cor. Então a qualidade do açúcar também vai influenciar. Se eu pegar um açúcar bem cristal, bem límpido, bem branquinho, ele vai demorar um pouco mais para chegar nessa cor. O açúcar refinado ele tende a ficar com essa cor mais rápida. Então, se você quer uma cor mais rápida, usa o refinado. Se você quer uma cor mais límpida, mais transparente, usa o cristal ou aquele granulado, açúcar granulado da União, que é o do açúcar. Ele vai ficar sempre branquinho, tá bom? Então, posso utilizar qualquer um desses açúcares, ponho para ferver. Ferveu, conto lá 2, 3 minutos. O meu ficou pronto em 2, 3 minutos. Eu fiz 2 vezes, né? Então, eu fiz 2 vezes não. Eu fiz a receita dupla porque eu tô fazendo um de morango, que a gente vai fazer juntos, e uma marula que eu já derreti o nosso chocolate aqui dentro. Então, aqui eu vou colocar água e açúcar, nessa proporção que eu falei pra vocês, e aí deixo ferver. Ferveu, conto uns 2, 3 minutinhos, tá pronto. Beleza? Uma coisa muito importante, para fazer licor eu não posso utilizar ele quente, porque o álcool evapora em temperaturas um pouco mais elevadas, né? Então, se eu utilizar uma calda quente e colocar a bebida, no caso o álcool, junto com a calda quente, ele pode espirrar e pode sofrer alguma lesão. Você pode perder o teor alcoólico, pode diminuir um pouco da intensidade do álcool. Então, eu prefiro deixar esfriar e aí acrescentar a bebida alcoólica dentro do licor, né? Dentro da calda. Tudo bem? Dúvidas nesse momento, gente, por favor? Bom,
não temos nenhuma dúvida, mas se tiver podem perguntar, tá bom, gente? Então, temos a nossa segunda etapa. Fizemos o macerado da fruta, fizemos a calda, e aí a gente pode só misturar tudo e deixar mais uma semana. Como a gente não tem esse tempo, né, para fazer, o que a gente vai fazer? Licores rápidos. Dentro da legislação, nós temos alguns tipos de licores. Então, nós temos o licor de frutas, que eu posso fazer esse macerado que eu expliquei para vocês lá no comecinho da nossa live. Eu posso fazer o licor de essência, então eu posso colocar essência de laranja, de maracujá, de panetone, do que você quiser, e fazer um licor artificial, entre aspas, né, que você vai utilizar essência já pronta. E você pode fazer licores cremosos, que é o que a gente vai fazer hoje, que você já consegue consumir em 24 horas, que fica maravilhoso, tá bom? Hoje eu vou fazer duas versões, a amarula e a versão de morango cremoso. A base vai ser a mesma. Ah, eu não gosto de morango, ou o morango está muito caro. Você vai trocar por outra fruta. Então eu posso fazer abacaxi, maracujá, limão, laranja, o que você quiser, tá bom? A Lígia perguntou se existe proporção entre frutas e álcool. Existe sim, Li. Você pode utilizar a mesma proporção de frutas para álcool. Então, por exemplo, para frutas, tá? Por exemplo, vou utilizar 1 kg de frutas, eu posso utilizar 1 kg ou 1 litro de álcool de cereais, cachaça ou vodka, tá bom? Na legislação pede isso, mas vai de acordo com o que você gosta. Então, se você gosta de um sabor mais presente, mais parecido com a fruta, põe a mesma proporção. Se você quer um sabor muito leve, muito suave, que não vai interferir na cor, na textura e tal, você põe metade ou põe 1/4, não vai influenciar. Pela legislação, licor de fruta é a mesma proporção de álcool para frutas. Mas a gente vai fazer uma coisa artesanal, não precisa ser necessariamente igual para igual, tá bom? Então, mais alguma perguntinha, gente? Vou beber mais uma água. Bom, não chegou nenhuma pergunta, a gente vai prosseguir. Então, o licor cremoso, gente, vai ser a proporção. Só um minutinho que tá passando um helicóptero. Pronto. Pro licor cremoso, a gente vai acrescentar coisas que dê cremosidade. Então, eu posso fazer com leite em pó, chocolate, doce de leite, leite condensado. Eu posso brincar com a cremosidade. E hoje eu vou mostrar para vocês um produtinho que a gente pode agregar a cremosidade que está presente em vários produtos industrializados, como ketchup, mostarda, maionese, molhos tipo Caesar italiano, mostarda de mel, enfim, dá para você trabalhar bem. Chegou uma perguntinha neste momento que a Anícia perguntou, que dá para fazer licor de leite. Dá sim. O licor de leite você vai seguir a proporção de licor cremoso. Você vai bater o licor com leite. Eu não vou lembrar a proporção neste momento, mas depois eu posso passar para vocês, ou quem quiser saber, pode me mandar um direct que eu mando direitinho a proporção, tá bom? A Denise está perguntando, macerar, peneirar, calda, mistura com cachaça. É isso mesmo, tá? Eu vou fazer o passo a passo com vocês daqui a pouquinho, tá bom? Então, Denise, não se preocupe, eu tô só fazendo passo a passo com vocês para quem quiser anotar. Lembrando que a live vai ficar salva, então eu posso pausar, voltar e tal. Então, só para vocês não terem, vocês não perderem nenhum momento. Então, estou fazendo esse passo a passo, daqui a pouquinho a gente faz tudo bonitinho, tá bom? Então, voltando ao licor cremoso, eu posso adicionar alguns ingredientes, né, para dar essa cremosidade, como eu já falei para vocês, certo? Então, eu posso brincar com cremosidade, tá? Então, eu vou começar com o de morango, que ele é o mais fácil de todos, tá bom? Então, aqui eu vou ter o meu liquidificador, muito difícil, né? Então, vou deixar aqui o meu liquidificador. Aqui eu tenho a minha calda, naquela proporção que eu falei pra vocês, e lembrando que a receita eu vou postar daqui a pouquinho, assim que acabar a nossa live. Então aqui eu tenho açúcar e água. Eu particularmente não gosto de licor muito doce, então eu prefiro trabalhar sempre com menos açúcar e ele mais sabor da bebida. Então aqui eu tenho proporção de açúcar para metade, proporção de água para metade de açúcar. Então
Temos aqui a calda, então eu vou pegar aqui, vou jogar aqui no nosso liquidificador, deixa eu só colocar aqui, fica mais fácil, né? Então, a nossa calda, aqui eu já coloquei só para dar um aroma, tá? Só para trazer mais aroma. Aqui eu coloquei o morango picado, que eu tô usando 100 gramas de morango para cachaça. Então aqui eu tô utilizando 300 gramas de cachaça, ou 300 ml de cachaça. Então aqui eu só deixei ele macerando, eu deixei ele desde o meio-dia macerando só para dar um saborzinho a mais, para ele absorver mais o sabor da fruta e do álcool e juntar, tá bom? Então aqui eu vou colocar esses dois ingredientes. E agora, para dar cremosidade, eu poderia acrescentar leite condensado, eu poderia acrescentar outros ingredientes. Hoje eu vou utilizar leite em pó. Então, leite em pó, da sua preferência. Claro, de preferência sem açúcar, né? Porque eu já tenho uma calda aqui, então vou utilizar aqui leite em pó, em torno de 50 gramas. Tudo bem? Então, vamos bater. Então, eu vou bater aproximadamente 30 segundinhos só para ele uniformizar, para ficar tudo homogêneo, tá bom? Deixa eu só ver aqui. A Anícia perguntou, se for colocar leite condensado, a calda tem que ser com menos açúcar? Eu, particularmente, gosto de fazer sempre com menos açúcar, mesmo não utilizando leite condensado, que eu prefiro mais o sabor da fruta, do sabor que você quer do licor. Então, pode fazer com menos açúcar também, tá? Então, de caldas, nós temos a calda rala, a média e a grossa. A rala é mais água e muito menos açúcar. Então, para cada litro de água, a gente vai usar 250 de açúcar. Para média, vai ser igual para igual. Então, você vai fazer 1 litro de água para 1 quilo de açúcar. E para grossa, a gente vai colocar 2 quilos de açúcar para 1 litro de água. Eu acho que fica muito doce essa calda grossa. Então, eu prefiro fazer a calda rala ou a média, tá bom? A Fabiola perguntou, beijo Fabi, a mesma coisa da cachaça com a vodka? A mesma coisa, tá bom? Então, mesma proporção, não vai mudar em nada. Só lembrando que, se eu utilizar o álcool de cereais, eu não posso consumir imediatamente. Eu tenho que consumir ele dentro de 15 dias aproximadamente, tá bom? Então, vou bater aqui. Se tiver dúvida, podem perguntar neste momento que eu já respondo. Peraí. Lembrando, gente, que quanto mais eu bato, mais fino fica, né? Com menos pedaço de fruta, tá bom? Então aqui nós temos já basicamente o nosso licor. Aqui eu vou verificar se ele tá bem cremoso ou não. Ó, pra mim ainda falta um pouquinho, certo? Então eu posso acrescentar neste momento um ingrediente que eu falei pra vocês, que é a goma xantana. Então, para quem não conhece, prazer, goma xantana. O que é a goma xantana, gente? Ela é uma alga que ele tem a função de espessar. Então, por que eu posso utilizar a goma xantana? Porque ele não altera sabor, ele só vai alterar a textura. O que ele vai acontecer? Ele vai deixar mais cremoso. É obrigado a usar? Claro que não. Com leite condensado vai ficar mais cremoso? Sim, vai ficar um pouco mais cremoso. Mas eu tenho que pensar que o licor não é uma coisa cremosa, de você igual uma mousse de limão, por exemplo. É uma coisa que você consegue beber tranquilamente. E como que eu posso utilizar aqui? É só acrescentar aqui dentro e bater. Não precisa diluir, não precisa nada. Ele é um pozinho. Então, ó, pra quem quer saber como é que é, ele é um pozinho, certo? Vocês encontram na Tia Marlene. Tem de algumas marcas, tá bom? A Mago é minha parceira, então eu sempre falo da Mago.
Mas, professora, eu não quero utilizar. Tem problema? Não. Ele vai ficar nessa proporção aqui. Eu vou até pegar um copinho para jogar aqui, ó. Então, ó. Ele é cremoso, mas se eu quiser deixar ele mais cremoso, eu posso pôr, tá bom? Aqui eu vou colocar em média, eu vou voltar aqui, certo? Eu vou colocar em média de 2 gramas, que dá mais ou menos uma colherzinha de chá. Vou pegar aqui uma colherzinha e vou mostrar pra vocês. Então, ó, vou utilizar aqui uma colherzinha de chá. Certo? Acrescento aqui e eu já vou bater. Lembrem que como que tava e aí como que pode ficar, tá bom? A Ani, você perguntou onde mais se usa goma xantana. Pergunta importantíssima, Ani. Eu posso adicionar em produtos sem glúten, inclusive na Mago, por exemplo, se vocês olharem aqui a foto de um pão. Então, o pessoal utiliza muito em produtos sem glúten para ajudar na elasticidade que o glúten traz. Como não tem glúten, ele ajuda a trazer essa elasticidade, certo? Também eu posso adicionar na maionese, no ketchup, na mostarda, nos molhos que eu vou usar para saladas, por exemplo. Então eu posso acrescentar em várias coisas, em patês, eu posso acrescentar sem problema nenhum. Ele não altera sabor, ele só vai mudar a textura, tá bom? Então aqui, gente, já tem um pronto, quer dizer, já tem aqui, já bati. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar ele descansando um pouquinho, mas olha como ele já ficou um pouco mais cremoso, certo? Quanto mais tempo eu deixar descansando, mais cremosinho ele fica, tá bom? Vou colocar aqui. Outra coisa. No Brasil é permitido utilizar corante. Então eu posso adicionar corante da sua preferência. De preferência corante alimentício em gel. Da cor da sua preferência. Claro que aqui vai ornar, obviamente, com o rosa. Então posso deixar nessa cor natural. Eu particularmente prefiro nesta cor aqui do que com corante. Mas se você quer fazer um charme, ou é um chá revelação, ou sei lá, é tema da festa, e eu quero fazer uma garrafinha de licor com corante, eu posso adicionar a porcentagem que você quiser. Não tem necessidade de você utilizar o corante. Mas caso tenha, pode utilizar sem problema nenhum, tá bom? Eu vou deixar aqui de ladinho. O ideal é sempre fazer para consumir no outro dia, quando eu faço com vodka e cachaça. Caso eu não use, eu use o álcool de cereais, pelo menos 15 dias. Eu vou só dar uma lavadinha no meu liquidificador, rapidinho. Enquanto isso, mandem perguntas, mandem se vocês gostaram dessa primeira receitinha, que eu já volto pra gente fazer a amarula, tá bom?
Pronto, gente, já voltei. Vou falar a Lígia perguntou se eu vou falar da durabilidade do licor. Vou sim, Lígia. E vou mostrar um licor pra vocês que eu fiz em 2023. Já tem 1 ano e meio praticamente, tá bom? Então vou mostrar pra vocês como que eu vou armazenar, se eu posso congelar, o que eu posso fazer com ele. Posso brincar à vontade, mas é daqui a pouquinho, tá bom? Então aqui eu tenho meu liquidificador limpo. Vamos fazer o de amarula? Então o de amarula tem várias versões, né? Pra quem não conhece, a amarula é uma fruta que é muito popular na África, que se chama marula, na verdade, e lá eles fazem um licor. Então tem uma marca chamada Amarula, que é a dona da patente, né, de fazer o licor. Aqui a gente faz umas adaptações, tá bom? Então aqui, primeira coisa, eu vou fazer um licor mais cremoso. Reparem nesta cremosidade, que daqui a pouco a gente vai fazer o licor com um pouco mais cremoso, tá bom? Então, mesma base, calda, água e açúcar. Lembrando que eu sempre faço com menos açúcar, porque eu vou adicionar, neste caso aqui, chocolate meio amargo e vou utilizar leite condensado. Então, ele vai ficar mais doce, obviamente, tá? Então, eu não gosto de licor doce, mas aí vai do seu gosto neste momento, tá bom? Então aqui eu fiz a calda. Pra adiantar, eu peguei o chocolate meio amargo, que tava picadinho, e só coloquei na calda quente para derreter. Então aqui eu já tenho uma calda com o chocolate já derretidinho. Tem necessidade? Claro que não. Se você quiser fazer uma calda, fazer 2, 3, 4 litros de calda e deixar na geladeira, ele dura lá 30, 40 dias. Precisou, é só você colocar a calda e derrete chocolate à parte, não tem problema nenhum, tá bom? Então aqui eu tenho a calda, que eu já falei pra vocês lá, água e açúcar, nas proporções que eu vou postar pra vocês daqui a pouco. Então, coloquei o chocolate, 100 gramas de chocolate meio amargo. Uma coisa muito importante que a Denise perguntou, chocolate ou cobertura? Chocolate, tá? Cobertura também dá certo, mas eu prefiro fazer com chocolate, que eu acho que fica mais gostoso. Eu particularmente gosto de fazer sempre com meio amargo, porque eu acho que dá um sabor a mais também. Mas tem gente que faz com o leite também dá certo. Só não fica legal com o branco, porque o amarula é uma cor meio caramelo, né? Inclusive, quem quiser usar o caramelo, né? O chocolate de caramelo da Calebo, pode utilizar, que vai ficar super gostoso, tá bom? Então aqui eu vou colocar, deixa eu pôr pra frente de novo. Então eu vou colocar aqui nossa calda com o chocolate. Então, tirar aqui todo o excesso. E agora aqui eu vou acrescentar uma caixinha de leite condensado. Pode ser mistura láctea? Pode, não tem problema nenhum. A mistura láctea, que não é chocolate, não é leite condensado, né? Ele é uma mistura feita para indústria de pudins e tal. Então eu posso adicionar sem problema nenhum, que não vai alterar a textura nem a textura nem a validade do meu licor, tá bom? Então é mais barato também, se você quiser economizar, não tem problema nenhum. Então vamos acrescentar aqui uma caixinha de leite condensado ou mistura láctea. E aí uma coisa bem bacana, eu já fiz, gente, com doce de leite e fica muito gostoso, tá bom? Então, se você não quiser utilizar o leite condensado, pode trocar pela mesma proporção de doce de leite. Pode ser o leite condensado cozido? Pode, com certeza, tá bom? Agora aqui eu vou acrescentar a cachaça. No caso aqui eu estou usando cachaça hoje, mas pode ser a vodka ou álcool de cereais. E aí uma coisa importante, para ficar bem parecido com a amarula, ou com a fruta amarula, eu gosto de utilizar a essência de pequi. Que aqui no Brasil nós temos o pequi, no centro-oeste do Brasil, mas é muito difícil você encontrar aqui em São Paulo. Então eu prefiro utilizar a essência de pequi. Caso você não encontre, pode ser a essência de baunilha ou até mesmo a essência de amarula. Lembrando que com a essência de pequi fica muito mais gostoso, tá bom? Eu posso utilizar essência, por exemplo, aqui eu estou usando a de baunilha, mas eu posso utilizar também a pasta saborizante de baunilha, neste caso, tá? Não tem de amarula ou de pequi de pasta saborizante, essência tem.
quanto que eu vou utilizar? A essência eu vou utilizar em torno de 10 gramas e a pasta em torno de 30. Aí vocês que vão decidir, tá bom? Então, vamos colocar aqui a cachaça. E aqui eu já coloquei a essência juntos, tá bom? Deixa eu ver que chegou uma mensagem. A Elizabeth perguntou se vai ficar salva essa live. Vai ficar sim, tá bom? Então, vamos bater aqui, gente? Se tiver dúvida, neste momento pode perguntar. Prontinho, gente, ó. Ela ficou bem mais líquida do que a outra, porque não tem o quê? Não tem a goma xantana. Posso pôr goma xantana nessa aqui também? Posso, não tem problema nenhum. Uma coisa que ninguém perguntou, mas eu posso já responder pra vocês, é que se eu ultrapassar, coloquei mais goma xantana do que eu precisava, tem como consertar? Tem. Você pode colocar ou mais calda ou mais cachaça. Aí você que vai dar o ponto, tá bom? A Denise perguntou, se usar doce de leite, a calda deve ser com pouco açúcar? Sim, tá, Denise? Eu prefiro sempre com menos açúcar, porque daí eu consigo consertar, colocando ou uma coisa mais doce, ou uma coisa mais, mais adocicada, enfim, dá pra trabalhar, tá bom? Então, aqui, eu vou colocar um pouquinho também de goma xantana pra mostrar pra vocês como que fica. Então, coloquei até coloquei uma colher mais cheinha pra mostrar pra vocês, caso aconteça de, errei. Já deu uma melhorada. Então, ó, já ficou um pouco mais cremoso. Lembrando, gente, que eu coloquei agora, eu vou deixar descansar, ele vai ficar mais cremoso, que eu acabei de fazer. Então, sempre tenham noção de que quando eu coloco uma coisa no início, ele vai mudar a textura depois, tá bom? Então, se eu colocar muito, eu posso consertar, mas eu também, se eu colocar menos, eu tenho que lembrar que depois vai ficar mais cremosinho, tá bom? A Elizabeth perguntou se eu coloco algum produto pra durar. Não, mas eu já vou... Não coloco nenhum produto, mas já vou falar pra vocês, tá bom? Vou até mostrar pra vocês. Vou colocar aqui o nosso licor de amarula. Esse aqui eu vou fazer uma coisinha diferente. E fica uma dica também, gente. Caso você queira fazer um bombom com o licor de amarula apenas, eu posso colocar mais de goma xantana a ponto dele ficar bem cremoso. Então eu vou ter um licor que ao morder ele vai ficar cremoso. Sabe a sensação, sabe o bombom sensação? Antigamente que ele era era um líquido, mas ele era cremoso. Eu posso fazer daquela versão também, tá bom? Então, ó, nosso licorzinho de amarula. Daqui a pouquinho eu faço as honras de bebê, tá bom? Eu vou pegar o licor de cereja que eu fiz há um tempinho pra mostrar pra vocês, pra gente falar sobre validade, tá bom? Só um minutinho.
Gente, ó, então vamos falar um pouquinho sobre validade, sobre armazenamento, tudo bonitinho pra vocês. Então, vou mostrar pra vocês um licor que eu fiz em 2023. Então, eu gosto sempre de dar uma mexidinha. Então, esse aqui, gente, é um licor de cereja, ó. Coisinha de cereja. Eu vou pegar um copinho pra mostrar pra vocês. A Anícia perguntou se cereja em caldo ou in natura. Essa é in natura, tá, Ani? Então aqui, gente, ó, licorzinho de cereja. Como que eu fiz? Como eu expliquei pra vocês lá no comecinho. Então eu fiz com cereja fresca, aquela cereja que a gente encontra geralmente no final do ano, aquela roxinha. Deixei macerando por 7 dias, fiz a calda. Perdão, bati, peneirei para não ter excesso de casca, para não ter pedaço da fruta. Deixei ele límpido, fiz a calda, misturei 7 dias. Esse aqui eu fiz em janeiro, dia 7 de janeiro de 2023. Então, olha como é que ele tá. Onde eu armazenei esse licor? No armário. Quanto mais tempo eu deixar, mais gostoso ele fica. Então pensem assim. Se eu fiz agora, ele vai ficar com sabor. Se eu deixar em ambiente ou na geladeira por 15, 20, 30 dias, ele vai ficar muito mais gostoso, tá bom? A Denise perguntou se pode usar a fruta congelada. Pode sim, tá bom? A fruta sempre vai ser da sua preferência, tá, Denise? Então eu posso adicionar a fruta que eu quiser, seja congelada, seja fruta fresca da sua preferência, tá bom? Então, lembrando que aquele não é o Cherry Branc, né? Que é um licor mais fino, um licor que tem uma cor mais límpida, uma cor mais clara de cereja. Então, eles utilizam a essência de cereja ou o aroma de cereja para dar o sabor do Cherry Branc, tá? Esse aqui é o licor de cereja que eu fiz em 2023. Guardei numa garrafinha plástica. Pode ser na garrafa de vidro que fica muito melhor até. Então, hoje é mais difícil de encontrar, mas antigamente você encontrava, ou para quem mora aqui em São Paulo, você encontra muito, e pela internet hoje vende, na Tabatinguera. Na rua Tabatinguera você encontra muito licoreiras, né? Aquelas garrafas de licor, toda desenhadinha, que são muito bonitas para presentear, para deixar no bar, por exemplo, da sua casa. Então, ele é bem legal. Ele não tem validade, gente. Licor, ele dura... Né, licor com fruta sem ser o cremoso, tá? Então, um licor só de frutas, um licor límpido, que não tem, por exemplo, leite condensado, leite em pó, essas coisas que é só a fruta, a calda e a bebida alcoólica, ele dura 1 ano, 2, 3 ou até você consumir, certo? Já um licor cremoso, que vai leite condensado, vai leite, licor de ovos, licor que vai leite em pó, a durabilidade dele é de mais ou menos uns 60 a 90 dias. Eu praticamente não congelo licor, porque eu acho que não tem necessidade, mas se quiser pode congelar, que vai dar certinho também. Ele não congela por causa do álcool, o álcool não congela, tá bom? Principalmente o vodka, se você utilizar vodka ele vai ficar sempre, líquido, mas ele pode ser armazenado no freezer ou na geladeira por por 90 dias. Eu já deixei até 6 meses, ele fica legal, tá bom? O de frutas apenas não tem validade, certo? Podem perguntar neste momento, gente. Se você tiver dúvida, pode perguntar. Vou pegar aqui o nosso licor de morango, que eu fiz lá no comecinho da nossa live. Olha como ele já tá mais cremoso. Lembrando que eu posso fazer e deixar num recipiente da sua preferência, tá bom? O cremoso, até 90 dias, eu vou jogar assim, vou jogar até 6 meses ele dura perfeitamente, tá, Denise? Já deixei ele 6 meses, ele não estragou. Se você manter na geladeira, tá bom? O de frutas, que não tenha nenhum líquido, nenhum produto que seja perecível, como leite condensado, doce de leite, leite em pó, a durabilidade é de 1 ano até mais, tá bom? Como esse aqui eu já tenho 1 ano e meio
Ele tá aqui, ó, intacto, tá dentro do meu armário, bonitinho, que ele vai ficar lá até eu precisar usar, tá bom? Gente, perguntinhas? Mais alguma perguntinha? A Denise perguntou se usar para bombom, como que eu faço? Você pode usar como base, por exemplo, de uma ganache, então eu posso usar chocolate branco e esse licor, ou chocolate meio amargo e esse licor. Então fazer uma ganache, como a gente sempre faz, né? Derrete chocolate, adiciona na proporção de 1 para 3, né? 3 partes de chocolate para uma de licor. Vou ter uma ganache. Se eu colocar mais goma xantana, ele vai ficar mais cremoso, tipo aquele creme que sai que saía, né, do bombom sensação. Então eu posso deixar ele mais cremosinho e rechear o bombom, fazer uma casquinha e colocar lá dentro. Só tem que lembrar de avisar a pessoa que ao morder ele vai escorrer essa calda, tá bom? Então você pode fazer de várias formas. Você pode fazer no fundo do seu bombom esse licor e por cima uma ganache mais molinha, uma ganache sem sabor nenhum, só chocolate e o líquido, né, o creme de leite, enfim. Também fica super gostoso, mas eu tenho que falar pro cliente que vai escorrer uma calda, tá bom? E eu posso usar nas ampolas. Ficou muito famoso uns anos atrás, as ampolinhas, que são aquelas ampolinhas que eu posso, tipo pipetinha, né? Que eu posso puxar o licor e colocar lá dentro e depois só colocar em cima de um brigadeiro, enfim, colocar na sua, né, onde você achar legal, em cima de bombom, em cima de uma tortinha, tá bom? Mais alguma perguntinha, gente? Meu Instagram eu vou deixar meu arroba eu vou deixar depois pra quem quiser me seguir, tá bom? Lembrando que assim que acabar eu vou postar a receitinha pra vocês, tá bom? Gente, nenhuma dúvida? Enquanto isso eu vou fazer uma coisa que eu acho que você que tá assistindo tava afim de fazer, né? Então, tá muito bom. Lembrando, gente, que esse já deixei um pouquinho mais tempo, ó. Ele já tá mais cremosinho, tá bom? E quem tiver interesse em saber como é que faz o licor de leite, pode me mandar uma mensagem que depois eu mando pra você, tá bom? Então, pode mandar no meu Instagram, que daí eu mando pra você como que você faz o licor de leite, tá bom? E se eu não me engano, eu tenho também o licor de ovos, que é bem português, né? Se encontra muito em Portugal esse licor de ovos. Eu particularmente não gosto, porque não sou muito fã de ovo cru, mas quem quiser também pode me mandar. E se tiver dúvida, pode me mandar mensagem no Instagram. Quem fizer me manda foto, me marca que eu vou repostar. A Márcia falou que delícia, a Anícia falou que tá com inveja, a Lígia falou que vai fazer hoje. Então, quero só ver, hein, gente? Então, vamos encerrar neste momento a nossa live. Espero que tenha gostado. Na sexta-feira que vem nós estaremos de volta com uma live de quiches, doces e salgadas. Então fica aí o convite para vocês. No mesmo horário, vou ensinar a fazer a massa, fazer recheio, assar, tudo bonitinho nas versões grandes, unitárias, tá bom? Então ativa aí a notificação que sexta-feira que vem a gente tá de volta, tá bom? Um beijo, aproveite seu final de semana. Aos pais, um feliz dia dos pais. As pães, né? Mãe e pai, parabéns também pelo dia. E a gente se encontra por aí, tá bom, gente? Um beijo, tchau, tchau.